Olá, eu sou Janaína Quintal e hoje nós estamos aqui para falar de um assunto bem conhecido, a inveja, que é o veneno da alma. Você já sentiu aquela pontada no peito ao ver o sucesso de alguém? Ou pior, ser alvo de olhares atravessados e críticas veladas sem entender nem o porquê? Se sim, você provavelmente já teve um encontro com um dos sentimentos mais destrutivos, a inveja. Nesse vídeo, nós vamos mergulhar fundo na inveja, a que sentimos e a que nos é direcionada, mas não para nos afundar nela, e sim para entender com inteligência emocional, aliada à fé e inteligência espiritual, que pode ser o nosso escudo, a nossa espada contra esse veneno. E lembre-se, a inveja é capaz de matar sim, mas só para quem absorve o veneno. Prepare-se para transformar a forma como você lida com esse desafio, a inveja que sentimos olhando para dentro. Seja honesto. Quantas vezes você se pegou comparando a sua vida com a de outra pessoa, nas redes sociais ou até no dia a dia? Essa inveja silenciosa, que corrói por dentro, ela nos rouba a paz, nos impede de celebrar as conquistas alheias e, o pior ainda, nos cega para as nossas próprias conquistas e bênçãos. Veja como a inteligência emocional age aqui. O primeiro passo para você vencer a inveja, essa inveja que nós sentimos, é a autoconsciência. Se pergunte, o que essa pessoa tem que eu desejo? É algo realmente que eu preciso ou é apenas uma distração no meu próprio caminho? Em vez de invejar, inspire-se, transforme a inveja em admiração. Use-a como combustível para os seus próprios objetivos. Pratique a gratidão. Focar no que você já tem é um antídoto poderoso contra o desejo que é daquilo que é do outro. A inveja que vem de fora, ela vem lidando com críticas e ataques. Nós vamos falar dessa inveja que vem de fora. Aquela que se manifesta em críticas disfarçadas de conselhos, em fofocas e tentativas de diminuir as suas conquistas. Sim, muitas vezes, por trás de uma crítica gratuita, existe um invejoso agindo. Olha, como você vai se proteger e proteger a sua saúde emocional e a sua paz diante dessas agressões? Com inteligência emocional, é como ela age aqui. Não absorva. Entenda que a crítica do invejoso diz mais sobre ele do que sobre você. Não é pessoal, é uma projeção das próprias frustrações. Mantenha calma. Reagir com raiva ou justificativas só alimenta o invejoso. Uma postura serena, confiante, o desarma. Defina limites. Não permita que a negatividade do outro contamine o seu espaço. Se necessário, você até se afasta dessas pessoas tóxicas. Lembre-se, você não é capaz de lidar com tranquilidade com aquele problema ou com as pessoas que o causam. Melhor é se afastar, porque senão você vai acabar pecando ou fazendo os outros pecar. Foque nos seus valores. Quando você sabe quem você é, o que você busca, a opinião alheia perde o poder. Lembre-se, quem te critica por inveja te admira em segredo. Sua luz incomoda e isso é um sinal do seu brilho. A inveja da nossa fé, das nossas perspectivas, de tudo aquilo que a gente faz, a inveja dos 7 pecados capitais, ela não é vista apenas como um sentimento, mas ela é vista como uma tristeza pelo bem alheio. Por exemplo, o Catecismo, no parágrafo 2539, ele é claro, a inveja é um vício capital, ela é sentida perante todas as vezes a manifestação do bem alheio. É o desejo imoderado de possuir aquilo que não é nosso. Entenda, o invejoso não quer ter o que você tem, ele quer que você não tenha. E isso é perigoso. Como a inveja vai se manifestar na nossa vida segundo a fé? Com divisão. A inveja, ela rompe os laços em geral, com fofocas, intrigas, afasta as pessoas umas das outras.
tem apatia espiritual. O invejoso não consegue celebrar a graça de Deus nem as bênçãos na vida do próximo e o que o afasta da graça de Deus. A ingratidão também. Em vez de agradecer pelas próprias bênçãos, o invejoso se concentra no que o outro tem, com murmurações e críticas. A inveja frequentemente se expressa em reclamações, em julgamentos negativos sempre sobre os outros. É um impedimento da caridade. A inveja ela é o oposto do amor. Ela impede a generosidade e a compaixão. No entanto, existe um antídoto contra esse mal terrível. A fé, que nos ensina que esse antídoto para a inveja é a caridade com o bem alheio. É o rezar pelo sucesso do outro, é celebrar as vitórias dos outros como se fossem nossas. É a benevolência. Jesus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Não há espaço para a inveja quando há um amor genuíno e ele prevalece. A oração também é fundamental. Peça a Deus a graça de se alegrar com as conquistas alheias e de se libertar desse sentimento. A inveja é um desafio, sim, mas com a inteligência emocional e a sabedoria da fé, você tem todas as ferramentas para superá-la. Já a inveja que vem do outro tem uma história para contar. Diz que uma cobra encurralou um vagalume para destruí-lo. E ele então pediu a ela que ela respondesse algumas perguntas que ele faria. E o que ela concordou. E ele disse: alguma vez eu te fiz mal? E ela: não. E ele perguntou de novo: causei algum dano a alguém que você aprecia? E de novo um sonoro não. Então retornou o vagalume: eu faço parte da sua cadeia alimentar? E de novo o outro não. Então, sem entender o seu infortúnio, veio a derradeira pergunta: então por que você quer me destruir? E a resposta sibilosa veio: porque eu não suporto ver você brilhar. Veja, o invejoso é um ser que não quer o que você tem. Ele não quer que você tenha. Que loucura, né? Que tal começar então a transformar tudo isso? Para se curar hoje, primeiro, observe os sentimentos, proteja seus pensamentos, use de caridade com a sua melhor arma, como arma, sua melhor arma. Vamos ver alguns sintomas do invejado. Ele não consegue dormir. E quando ele dorme, o sono é agitado. O sono não é reparador. Ele se sente incomodado. Qualquer lugar que ele esteja, e lugares que ele já esteve antes feliz, dali em diante ele passa a ficar incomodado. Ele sente-se inquieto. Ele não sabe o que fazer, o que fazia antes. Ele faz mal. Ele quer isolar-se. Veja, esses são apenas alguns dos sintomas que padecem aqueles que estão sofrendo com a inveja alheia. E não são pessoas assim que às vezes sabem que precisam rezar ou que poderão obter uma libertação desse mal. Observe que enquanto o orgulhoso ele te olha de baixo para cima, o invejoso sempre vai te olhar, o orgulhoso te olha de cima para baixo, o invejoso sempre vai te olhar de baixo para cima. Por isso você tem que ter cuidado em abençoar a sua comida, ver a procedência dela. Os objetos que os exorcistas mais encontram nas casas das pessoas que sofrem desses sintomas foram dados por alguém muito próximo, que invejou aquela pessoa e que está causando danos a ela. A inveja ela é contemporânea ao nosso tempo, ela é muito próxima. E você me pergunta assim, como assim? Alguém tem inveja do seu tataravô, ou inveja da sua bisavó, ou a pessoa que nasceu em 1200 depois de Cristo, ou em 1500 antes de Cristo? Não, porque para que a inveja aconteça, ela tem que ter um destaque diante dos olhos do invejoso. Por isso é muito grave, porque ao se sentir incapaz, o ser que é invejoso, ele projeta sobre o invejado a culpa da sua infelicidade. E o invejado muitas vezes nem percebe e nem sabe. Daí que em Deus, com muita fé, este mal não causará danos a você, mas entenda que é uma luta para a vida toda. Daqueles que são invejados, então perceba que a oração é o seu escudo de proteção contra esse veneno. Os seus projetos pessoais e que ninguém sabe, ninguém estraga. Não fique contando. Se este vídeo fez algum sentido para você, deixe seu link, compartilhe com alguém que precisa. Vamos ouvir uma mensagem, comente,
porque às vezes o seu comentário vai trazer para a gente mais interação, mais forma de mostrar como a gente pode agir com essas situações com as quais a gente se confronta nas nossas vidas, nos nossos dias. Até a próxima!